Muito bem, já estamos de volta. Chega mais, você está gestante, você conhece alguém gestante, o assunto de hoje é muito importante. E mesmo que você não esteja vivendo esse momento da vida, você pode ajudar orientando e também compartilhando informação de saúde, de boa saúde. Bom, diabetes gestacional ocorre em 3 a 25% das gestações. E nos últimos anos, houve um aumento do número de casos devido principalmente ao aumento da obesidade, do sedentarismo e de mulheres que optam por ter filhos em idade mais avançada. Conhece alguém assim? Bom, como a doença é muito silenciosa, a gente precisa estar atento aos sintomas, fatores de riscos e possíveis tratamentos que a gente vai apresentar aqui no Vida e Saúde hoje. E para nos ajudar com essa conversa, temos aqui presente virtualmente a ginecologista obstetra, a doutora Sara Queiroz. Mas o nosso WhatsApp está aberto para você participar aqui com a gente. Então, olha, estou esperando aquele seu comentário, aqui para você tirar aquela sua dúvida. À medida que a gente vai conversando aqui, pode surgir alguma questão aí na sua cabeça que você pode mandar para a gente. E a gente, na medida do possível, ajuda você respondendo essa dúvida. Anota aí o número, ó, 12 98266 0004. Se você preferir, olha, esse QR Code está aqui no cantinho da tela, você aponta sua câmera para ele e você vai ser direcionado para o nosso contato aqui, falando direto com a nossa equipe, tá bom? Doutora Sara, muito bem-vinda ao Vida e Saúde, obrigada por participar com a gente hoje, falando de um assunto tão importante, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com você. Doutora, a gente vai falar de um assunto que as mulheres não gostam muito ou ignoram, porque é um assunto que traz desconforto, traz necessidade de mudanças e também, muitas vezes, ele é imperceptível, ele só dá sinal quando o problema já está grande lá na frente. Por que uma mulher desenvolve a diabetes gestacional, doutora? Bom, na gestação, a placenta, né, que é o órgão que comanda, né, a gestação, ela produz diversos hormônios que vão gerar um aumento da resistência à ação da insulina no corpo. E isso faz com que aumente os níveis de glicemia. Então, em alguns casos, né, o pâncreas não consegue suprir a produção de insulina necessária, então acontece o diabetes na gestação. Agora, a mudança hormonal acontece para todas as mulheres grávidas. Por que algumas mulheres, de repente, desenvolvem isso e outras não? Tem a ver com o estilo de vida antes de engravidar, por exemplo? Sim, algumas mulheres têm alguns que a gente chama de fatores de risco, né? Também associado ao estilo de vida antes da gestação, tá? Mas algumas doenças e algumas coisas que a paciente já tem podem gerar um aumento da chance dela desenvolver o diabetes na gestação. Como, por exemplo, o sobrepeso, né? Hoje em dia a gente vive uma epidemia, né, de sobrepeso, então, é por isso que, como você falou no começo, né, aumentou o número de casos de diabetes na gestação. Então, a gente tem visto mesmo muitos casos nas gestantes acima do peso. Tá. Agora, doutora, para a gente entender, para ficar bem claro, como é que essa história, como que deve estar o valor da glicose já para ser considerado um valor normal? Então, a mulher, sem estar gestante, ela tem um valor considerado normal de glicose e estando gestante, ela tem outro parâmetro ou não? É sempre a mesma coisa? Sim, nós temos sim. Quando a gente inicia o pré-natal, tem os exames de primeiro trimestre, tá? Então, um desses exames é a glicemia em jejum. Então, essa glicemia em jejum, ela tem que estar até 92. Se ela estiver acima de 92, a gente já considera essa gestante como portadora de diabetes gestacional. Se esse valor vier acima de 126, então essa já é uma paciente que ela já tinha o diabetes prévio à gestação, provavelmente ela não sabia que tinha. Tá? O tratamento acaba que vai ser o mesmo, mas é mais um alerta para a gente saber que depois da gestação o acompanhamento dessa paciente vai ser um pouquinho diferente. Tá. Agora é o seguinte, doutora, durante a gestação, o nosso padrão alimentar, o nosso padrão de humor, muita coisa muda na nossa vida. Algumas mulheres sentem muito mais fome, outras mulheres perdem o apetite, acabam até perdendo peso. Algumas mulheres ficam mais agitadas, outras não.
E esses sintomas ou essas mudanças podem ser confundidos na hora de se pensar em diabetes gestacional ou a doença é realmente silenciosa, ela não vai dar sintomas, doutora? Dificilmente dá algum sintoma, por isso que é muito importante o rastreamento, né? Por isso que a gente tem os exames de acompanhamento pré-natal, né? Então, o rastreamento de diabetes na gestação, ele é feito na primeira consulta, né? Nos exames da rotina de primeiro trimestre, e a gente também tem um outro exame que é feito para esse rastreamento, que a gente faz entre 24 e 28 semanas, que é a curva glicêmica, que é o famoso exame do suco doce. Que a paciente vai em jejum ao laboratório, colhe a glicemia em jejum, depois ela toma um suco bem doce, né, assim que eu sempre falo para os pacientes, depois de 1 hora ela vai colher sangue, depois de mais 1 hora ela colhe sangue novamente. E daí existem mais os valores pré-determinados, né, para as glicemias aferidas, né, nesses 3 momentos, que se um deles já vier alterado, também a gente já fecha o diagnóstico. Daí a gente passa a acompanhar essa paciente como diabética gestacional. Ah, tá. Pera aí que a gente já vai falar um pouquinho sobre como deve ser a conduta depois, então, desse diagnóstico. Mas antes eu queria falar um pouquinho, doutora. Aliás, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre fatores de risco. E a gente preparou aqui uma animação aqui, uma telinha, para falar de alguns desses fatores. Vou começar com isso aqui, olha. Se no exame, aquele exame que você vai pedir lá no primeiro trimestre, der colesterol alto, triglicérides alto, isso pode ser já um meio caminho para o diabetes gestacional? Na verdade, o colesterol triglicérides, ele não faz parte da rotina, né, dos exames da rotina do primeiro trimestre. Mas se sabidamente a gente já sabe que essa paciente, antes de engravidar, ela já tinha colesterol, triglicérides aumentado, ela tem mais risco de ter diabetes gestacional, sim, porque pode ser que ela tenha a chamada síndrome metabólica, né, que daí ela vai alterar diversas coisas no organismo e daí tem mais chance de ter o diabetes gestacional, sim. Tá. Do mesmo modo, doutora, que você analisa essa paciente antes da gestação, é possível controlar esses indicadores aqui, doutora, durante a gestação? Você já viu aí no consultório mulheres que estavam com esses níveis alterados e que fizeram uma reviravolta até controlar? A dieta, a atividade física principal. Então é Mudança possível. de estilo de vida, né, que a gente costuma orientar, né, então melhorar a dieta, ter um acompanhamento nutricional adequado, né, e atividade física que é fundamental. Tá. Enquanto a gente estava conversando aqui, chegou uma participação aqui no programa que eu queria trazer aqui, doutora. Vamos ver, olha, é a Tainá, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Eu tive diabetes na minha gravidez e acabei perdendo o bebê com 7 meses. Será que foi por conta da alimentação e falta de exercício físico? Olha aí a pergunta da Tainá. Sinto muito, querida. É uma situação bem difícil. Infelizmente, o diabetes na gestação é uma das consequências, uma das complicações realmente é o óbito fetal, tá? Muitas vezes pelo aumento da glicemia, né? Então, o feto, ele muitas vezes não suporta a hiperglicemia nem a hipoglicemia, que é quando cai muito, né? Então, é difícil a gente saber exatamente o que aconteceu no caso dela, mas pode ser que não estivesse muito bem controlada, né, a glicemia, então, infelizmente, isso aconteceu. Temos que fazer de tudo para chegar nessa situação, né, gente? Olha, outro fator de risco interessante que eu queria trazer aqui, doutora, que também tem a ver com o passado, diabetes em gestações anteriores. Então, como a Tainá, ela tem esse histórico, ela precisa se preocupar com as futuras gestações e também, não só diabetes gestacional, mas se a gente tem histórico de familiar com diabetes. Sim, ela tem que se preocupar, sim, principalmente se ela tiver histórico de parente de primeiro grau, portador de diabetes, então mãe, irmãs, pai, né? Então ela tem que ficar mais atenta para isso, tá? E se ela teve diabetes numa gestação anterior, tem que ficar mais alerta ainda, porque numa próxima ela pode desenvolver também. Eu já vi casos de gestante que não teve numa próxima. Tá? Mas mesmo assim fica a dica para fazer um acompanhamento bem intenso, tá? E também já ficar atenta para as medidas, né, de profilática, né, digamos assim, dieta, atividade física também antes de engravidar, o controle da glicemia antes de engravidar. É hora de sacudir a poeira, né, doutora? E de repente começar a se cuidar. A mulher cuida muito dos filhos, do marido, do trabalho e às vezes acaba se esquecendo, mas nesse momento é importante você se cuidar, mulher. Outros fatores de risco que estão aqui relacionados
a gestação, a diabetes gestacional, que não necessariamente pode acontecer durante a gestação, doutora. O sobrepeso ou obesidade, então a pessoa que já falou várias vezes sobre isso. Esse aqui, ó, novidade, síndrome dos ovários policísticos. Queria que você falasse desses daqui. Vou segurar esse outro aqui, porque isso é novidade. Isso, então esses dois, a síndrome dos ovários policísticos, sobrepeso, estão completamente interligados, né? Então, a síndrome metabólica gerada pela presença da síndrome dos ovários policísticos, né? Ela pode levar, assim, ao aumento da resistência à ação da insulina e à hiperglicemia, né? Então, gerar o diabetes na gestação também. Outro fator de risco importante aqui, olha, que está no pacote da obesidade, do diabetes em família, é a pressão alta. Sim, sim. A paciente que é hipertensa crônica, previamente à gestação, ela tem mais risco de desenvolver diabetes na gestação e o contrário também é válido, tá? Quem tem diabetes gestacional também precisa ficar mais atento, a gente tem que ter um controle melhor, né, da pressão, porque ela tem mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia. Olha só, então risco dobrado, precisa acompanhar junto com o profissional e também fazer sua parte. Agora, eu tenho aqui 3 fatores de riscos interessantes, doutora. Olha, essa aqui, gravidez de gêmeos. A mulher já vai ganhar um pouco mais de peso, até porque está com 2 crianças na barriga ou mais, né? E aí, essa última aqui, aliás, eu queria que você comentasse isso aqui, doutora. Por que a gravidez de gêmeos pode ser um fator de risco também? Pelo que a gente estava falando no começo lá sobre a produção de hormônios placentários, né? Entendi. Que vão levar ao aumento da resistência insulínica e daí é pelo mesmo motivo. Então, aumenta um pouquinho o risco quando essa gestação é de gêmeos. Agora, para esse último risco, fator de risco aqui, eu quero chamar uma interação que chegou, que eu acho interessante trazer aqui, da Josélia, lá de Fortaleza. Eu tenho 50 anos e estou grávida. A idade é um fator de risco para a doença? Por que aumentam as chances, doutora? A partir dos 35 anos, a gente já sabe que aumentam os riscos de algumas complicações relacionadas à gestação, malformação, diabetes na gestação, pressão alta e também a própria paciente, né, conforme o tempo passa, conforme a idade passa, ela já vai, muitas delas já vão tendo um pouquinho mais de resistência à ação da insulina e daí com a gestação, a produção dos hormônios placentários, isso aumenta, tá? Então, por isso que a gente considera como idade materna avançada de risco para diabetes gestacional. Interessante, doutora, porque a gente está mostrando que esses fatores de riscos, muito deles conhecidos como fatores de risco para várias outras doenças, não só da diabetes gestacional, mas tudo muito relacionado com o estilo de vida, com o cuidado diário que a gente tem com a nossa saúde ou a falta desse cuidado. E isso pode gerar consequências para a mãe e para a criança. A gente viu uma consequência bem drástica, seria o risco de morte da criança. Mas a mãe também corre risco durante a gestação por estar diabética, doutora? Na gestação, a gente tem maior risco do feto, né, para ele ter um crescimento excessivo, né, que é a macrosomia fetal, que a gente diz, mais chance de polidramia, que é quando o líquido amniótico cresce muito, aumenta em grande quantidade, né, e quando esse bebê está muito grande, aumenta a chance dessa paciente ter que ser submetida a um parto cesárea. Tá? Que seria uma cirurgia, né? O parto normal seria mais fisiológico para ela, né? Então, uma macrosomia fetal gera o risco de cesariana. Tá. Além disso, doutora, o risco não fica só ali contido durante a gestação e logo após o nascimento. Essa criança, ela tem uma maior propensão para outras doenças? Sim, geralmente na vida adulta. As crianças filhas de mães diabéticas têm mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 na vida adulta e sobrepeso na infância. Olha aí, então realmente essa é uma preocupação não só aqui da gente, mas o Ministério da Saúde lançou também um novo consenso para o tratamento dessa doença. Queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, doutora, sobre esse novo consenso que envolve muito o tratamento do diabetes gestacional. Então, o que a gente tem, assim, para falar sobre o tratamento do diabetes na gestação é muito disso que a gente já estava falando, né, sobre a dieta, né, a restrição de carboidratos, né, na dieta da gestante.
E a atividade física se fala muito sobre isso, tá? Que a gente consegue reduzir bem os valores das glicemias, tá? Quando a paciente tem uma atividade física adequada, tá? E a gente precisa fazer o controle dessa gestante durante a gestação, tá? Tendo o diagnóstico, a gente precisa fazer medições de glicemia diárias para verificar se a glicemia está ficando no valor adequado. Tá? Se ela não está ficando, nós temos que fazer ajustes na dieta, às vezes até na atividade física que ela já faz, né? E quando isso não resolve, né? Então a gente tem que partir para o tratamento medicamentoso, que o principal tratamento vai ser o uso da insulina. Tá? Entendi. Então a gente tem a insulina NPH, em alguns casos a insulina regular, que a gente usa para ajuste da glicemia. Tá? E esse é o principal tratamento medicamentoso. Existem algumas drogas também que a gente pode utilizar como antidiabéticas, né, orais, só que já não são muito aprovadas, tá, para o uso na gestação. Pode-se usar, em alguns casos elas são usadas, tá, mas o principal é o uso da insulina. Tá. Doutora, agora é o seguinte, o diabetes gestacional tem chances de ser resolvido após a gestação? Ou seja, essa mulher que não tinha diabetes antes, ficou gestante, teve diabetes gestacional, aí ela se tratou, se cuidou. Quando termina a gestação, ela termina também o diabetes ou ela acaba levando, arrastando consigo essa doença? Sim, no diabetes gestacional, depois do parto, tirou a placenta, né, diminui a produção dos hormônios, então geralmente voltam os valores glicêmicos normais pré-gestacionais. Tá. Mas a gente precisa fazer o exame de controle, né, 6 semanas após o parto, a gente repete aquele exame que eu falei, né, da curva glicêmica, para a gente ter certeza de que ficou tudo bem. Mas essa paciente, ela sempre vai ter que ter em mente que ela precisa ter um controle mais adequado da dieta dela, da atividade física, tá? O controle de peso dela e ela tem que saber que ela tem mais risco de desenvolver diabetes depois. Tá, então controlar os fatores de risco é fundamental, né, doutora, para evitar novos episódios. Exatamente. Doutora, chegou aqui uma última pergunta que eu queria trazer. Vamos ver, uma interação, vamos ver quem é. A Cristiane de Gravataí, ela disse o seguinte: quem tem diabetes gestacional necessita induzir o parto antes das 40 semanas? Boa pergunta. Esse parto vai ser... Pergunta interessante. É assim, ó, diabetes gestacional, a gente precisa evitar o pós-datismo. O pós-datismo é a partir das 40 semanas, tá? Então, se é uma paciente que tem diabetes gestacional só com controle adequado, só com dieta, então essa gestante a gente consegue levar até 40 semanas. Não nasceu até 40 semanas, a gente tem que internar para fazer o parto, que muitas vezes a gente pode induzir o parto para tentar nascer de parto normal. Se é uma paciente que não tem controle glicêmico adequado, está em uso de insulina, a gente faz isso com 39 semanas. A gente antecipa um pouquinho, já é uma fase que o bebê já é a termo, né? Já a parte respiratória já está mais desenvolvida do bebê, então a gente pode fazer a indução do parto. Muito bem, olha, a gente teve aqui hoje com a gente a doutora Sara Queiroz, que é obstetra, ginecologista, falando aqui pra gente sobre várias questões relacionadas ao diabetes gestacional. Só lembrando, né, doutora, que embora o nosso intuito seja aqui trazer informações, nada disso substitui a ida ao especialista, cada caso é um caso. Então, é muito importante que você, paciente, procure o seu especialista. Obrigada, doutora Sara. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, não sai daí não, porque tem Destino Vida e Saúde lá em Recife e o Murilo mostra pra gente o que quais são os benefícios do stand-up paddle e ainda tem essa receita italiana por aqui, panzanella, aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, que eu já te ensino essa delícia.